Meus irmãos, minhas irmãs, família de Vibe, meus amigos, povo de Deus, comunicado importante para a membresia da igreja. Estaremos realizando a Santa Ceia do Senhor no próximo domingo, dia 17 de maio do corrente mês, às 19 horas. A transmissão será online, não pelo canal do YouTube, mas pelo Facebook, porque o alcance é maior. Queremos orientar os irmãos, os membros da igreja, para que venham retirar o seu kit para a ceia de domingo, na quarta-feira, às 19h30, ou domingo pela manhã, às 9 horas. Caso haja impossibilidade de você não poder pegar, tanto na quarta quanto no domingo, não fique fora de participar da Santa Ceia. Compre suco de uva e compre um pão, e na hora que estivermos orando e consagrando os elementos ao Senhor, você poderá estar participando deste cerimonial tão importante para a nossa vida espiritual. Então, ficamos assim combinado, quarta-feira, às 19h30 e domingo pela manhã, às 9 horas. Vá até a igreja e pegue o seu kit para que possamos à noite estarmos participando todos da Santa Ceia do Senhor pelo Facebook. Então, que Deus abençoe. Hoje nós estaremos falando sobre uma importante mensagem da palavra de Deus. Não vamos nos alongar, mas vamos dar início hoje e falaremos sobre os 5 poços que Isaac abriu. Nós vamos encontrar isso no livro de Gênesis, capítulo de número 26, no versículo 18. O primeiro poço chama-se Poço de Gerá, o poço que foi entulhado pelos inimigos que seu pai Abraão havia aberto. Então, após a morte de Abraão, Isaac, então, deu prosseguimento, porque Deus era com Isaac. E onde ele colocava a planta dos seus pés, prosperava de uma forma gloriosa. Acompanhando a história bíblica, nós vamos constatar que nos tempos antigos, cavar poços era uma necessidade. Por que, pastor, necessidade? Porque tudo que se fazia necessitava da água, que era a matéria-prima para criar animais, para as suas plantações, para o seu próprio sustento. E um dos sinais de riqueza de uma vida, na vida de uma pessoa antigamente, era medida pela quantidade de poços que ele tinha. Isaac aprendeu com seu pai a importância de cavar os poços. Então ele era um hábil abridor de poços. E a Bíblia vai nos afirmar que aonde Isaac ia, Deus prosperava a sua vida. Logo no início do capítulo, Gênesis capítulo 26, versículo 1, você pode pegar sua Bíblia e constatar que por causa dessa prosperidade houve muita inveja na vida dele. Mas eu quero dizer para você, ele não desanimou, ele não parou, ele não recuou diante de tantas adversidades. Ele continuava crendo nas promessas de Deus que tinha sido feita ao seu pai, e ele, como herança espiritual, não desanimou, mas ele continuou deixando a sua marca por onde quer que ele passava. Então, quero lhe fazer uma pergunta: que tipo de poço você tem cavado? Você tem aberto poços para o seu futuro? É importante nós estarmos atentos para essas questões que a palavra de Deus
nos adverte. Nós precisamos mostrar que Deus é conosco e que a prosperidade espiritual nos acompanha a todos os dias de nossa vida. Então, o versículo de número 18, eu quero que você pegue a sua Bíblia e acompanhe conosco. Nos diz assim a palavra de Deus: e tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de seu pai Abraão, e que os filisteus tamparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que chamava seu pai. Então, Isaque, ele foi fiel em tudo aquilo que ele herdou como herança espiritual de seu pai Abraão. Até o nome dos poços ele não mudou. E esse primeiro poço é chamado Poço Gerar, o poço que tinha sido entulhado. Mas ele, conforme diz a Bíblia, ele foi lá e desenterrou, ele desentulhou aquele poço, e nós vemos que a palavra de Deus vai nos afirmar que Deus prosperou ricamente a vida de Isaque, que teve que, desta posição que ele tomou, muitas bênçãos vieram sobre a sua vida. Todos os poços que foram abertos por seu pai Abraão, houve muitos invejosos, muitas pessoas que não tinham essa bênção da prosperidade espiritual na sua vida e não tinham outra coisa para fazer senão entulhar os poços que tinham sido abertos por Abraão. Mas a Bíblia, como nós lemos no versículo 18, Isaque cavou novamente os poços que seu pai havia aberto. Ele não desistiu, mas ele confiou e sabia que havia muitos inimigos que estavam lhe observando, mas ele sabia, porque Deus lhe dava orientação, Deus lhe dava o discernimento, para que onde ele colocasse a sua mão e a planta dos seus pés viesse a prosperar. Muitos não sabem, muitos não têm como cavar os poços, e o que fazem? Por não terem a vocação de Deus e não saberem cavar os poços, eles então, pela inveja, acabam entulhando os poços dos outros. São pessoas que só sabem ver defeitos e dificuldades. Esse é o primeiro poço que nós estamos falando, o poço de Gerar, que foi entulhado. Nunca reconhece o seu trabalho. Sempre lançam pedras para fechar a sua capacidade de fluir. Eu quero dizer para você, nesta noite, que Deus tem dado a cada um de nós a graça, tem dado a orientação para que continuemos a abrir poços para a honra, para a glória do nome do Senhor. Se alguém tem tentado entulhar os seus poços, não pare de cavar, não pare de trabalhar, continue aperfeiçoando-se, continue limpando os poços, nunca deixe que sejam cheios de pedra, lance fora tudo aquilo que não edifica. Foi exatamente isso que Isaque fez quando iniciou a sua jornada, quando Deus o chamou para dar prosseguimento àquilo que seu pai Abraão vinha fazendo. Então eu quero dizer para você, continue restaurando os seus poços. Não fique pensando que você não é capaz. Não fique pensando que você não tem capacidade para isso. Eu quero te dizer que Deus te chamou, te capacitou
para ser uma bênção em suas mãos, para ser um novo Isaac da época que vivemos, para abrir alguns poços que estão fechados. Talvez alguma herança que você herdou espiritualmente dos seus pais, de sua família, ou mesmo na sua igreja, que você tenha aprendido e visto que quando as pessoas partem ou são substituídas, alguns tendem a tentar tampar os poços, entulhar os poços daqueles que com muito trabalho tiveram a sua dedicação para que esses poços fossem abertos. Então nós temos que procurar preservar, como Isaac fez com Abraão, o seu pai. Hoje também nós temos heranças da parte de Deus e não podemos desanimar, mas continuar nessa nossa luta, nessa nossa caminhada abençoada. O segundo poço que eu quero tratar nessa noite está no versículo de número 19, versículo número 20. Diz a palavra de Deus: cavaram, pois, os servos de Isaque e também porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Sitna. Observe bem que havia uma luta, havia uma disputa entre os pastores, como aqui a Bíblia vai nos falar, que eles cavaram poços, acharam ali águas vivas. Então aconteceu que no versículo 20, o texto continua dizendo, e os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque. Começou então a haver ali uma disputa, começou a haver ali uma contenda entre os pastores de Isaque e os pastores de Gerar, e os pastores de Gerar disseram: esta água é nossa. Por isso, acompanhe na sua Bíblia, no versículo 20, nos diz a palavra: chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então, é importante nós observarmos aqui que houve essa contenda e Deus não opera no meio da contenda. É necessário que nós tenhamos bastante cuidado para prosseguirmos firmes no propósito, naquilo que Deus nos tem dado. Vamos procurar abrir poços que não tragam problemas para a nossa vida, não venham trazer, como o texto aqui que temos lido, os poços que foram abertos geraram contenda entre os pastores de Isaque e os pastores de Gerar. Eles então ali procuraram tomar posse daquilo que não eram deles. O que aconteceu? Houve uma contenda. Então, por isso que esse poço foi chamado Ezeque. E o seu significado, de acordo com a palavra de Deus, nos diz que eles ali, Isaque foi embora. Isaque não quis contender com eles. Isaque foi sábio, continuou a sua caminhada e eles então ali, entre si, beberam aquela água amarga. Isso nos mostra, irmãos, que nós precisamos estar dispostos a continuar, mesmo que haja contenda contra o seu trabalho, contra a sua vida, contra o seu ministério, contra a sua vocação e chamada. Tenha como exemplo Isaque, que não se prendeu, não ficou ali preso aquela situação quando os servos de Isaque cavaram um poço e acharam águas vivas. Sempre haverá as pessoas que, como eu já disse inicialmente, não têm a vocação, a chamada e a capacidade que Deus lhe deu para fazer a obra, então tentarão criar problemas, como criaram os pastores de Gerar
quando entraram em contenda com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. É importante, eu quero dizer para você nesta noite, tem muitas pessoas que já pegam o trabalho pronto, já pegam tudo delineado, já pegam tudo certinho e não sabem reconhecer, não sabem dar valor àqueles que deram início à obra, aqueles que choraram, que gemeram, que passaram noites orando, clamando ao Senhor para que aquele trabalho fosse próspero e abençoado. Eu quero dizer para você nesta noite, seja um dos pastores de Isaac. Nunca entre em conflito e em contenda com ninguém que é invejoso, com ninguém que não quer ver a sua prosperidade espiritual. Então, a Bíblia vai nos dizer que essas pessoas, como os pastores de Gerar, eles não tiveram a capacidade de poder cavar poços. Eram pessoas invejosas. Nunca conseguirão encontrar água. E quando encontram, diz: é nosso. O mérito não é daquele que deu início. Então essas pessoas beberão dessa água amarga. Eu quero dizer para você nesta noite, na sua caminhada com Deus, continue cavando poços, que Deus tem águas melhores para você. Não beba águas amargas, mas seja fiel, busque a presença do Senhor e que o Senhor te abençoe e te guarde. Estaremos no nosso próximo encontro dando continuidade e falaremos sobre o terceiro, o quarto e o quinto poço, que estão nas referências que se segue nos versículos 22, 32 e 33 do livro de Gênesis, capítulo 26. Você já tem as referências, você já pode ir estudando em sua casa para que nosso próximo encontro você possa estar acompanhando esta leitura bíblica, este ensinamento da palavra de Deus para o nosso crescimento espiritual. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Permitindo Deus, nos encontraremos nesse mesmo horário, na terça-feira, com o prosseguimento desta mensagem da parte de Deus para o nosso crescimento e enlevo espiritual. A todos que Deus abençoe, estaremos orando pela sua vida, pela sua família, para que a mão poderosa do Senhor esteja sobre você, te guardando nesses dias que estamos atravessando. Senhor Deus e Pai, nós oramos em nome de Jesus, pedindo as tuas bênçãos sobre todos os familiares, sobre todos os nossos amigos, que, Senhor, nos acompanham nessa pregação da palavra de Deus, quando este canal é dedicado somente para a pregação da tua palavra. Pois, Senhor, através do conhecimento da palavra de Deus, o povo será liberto da mentira e do engano e terá, Senhor, conhecimento para serem libertos do poder das trevas, do poder do mal. Ó Deus, que este canal possa ser uma bênção na vida das pessoas, porque através deles, através desse canal, eles serão abençoados com a pregação da tua palavra. Assim eu rogo a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Receba a bênção apostólica e só relembrando a você, membro da Vitor Braga, não esqueça, quarta-feira, 19h30, pegue o seu kit, ou domingo pela manhã. Ali você estará recebendo o seu kit para a noite. Participarmos da Santa Ceia online pelo Facebook. Não fique de fora. Vá até a sua igreja, pegue o seu kit,
de novo, em todo que se você não puder participar, compre o suco da uva e o seu pão e não fique de fora desse memorial. Participe da ceia e até terça-feira, que Deus te abençoe. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos desde agora e para sempre. Amém. E graças a Deus, o Senhor te abençoe.